Olá pessoal, eu não sei se vocês se lembram, mas nós postamos um vídeo aqui no canal mostrando como a nossa pitaia tinha crescido demais, ameaçando inclusive derrubar a moringa que estava lhe servindo de suporte, e por conta disso a gente teve que fazer uma poda drástica, praticamente eliminar a pitaia daqui para a gente recomeçar. Tem inclusive vídeo aqui falando sobre isso no canal. A gente vai deixar o link aí para vocês, para aqueles que se interessarem. E nós aproveitamos que a pitaia está brotando e vamos fazer aqui uma experiência de troca de copa. A gente queria ter uma pitaia autofértil e que não é o caso dessa, tá? Então nós temos aqui o interesse em fazer um enxerto aqui e colocar uma pitaia paloura do Equador, tá? Que é uma pitaia da espécie Selenicerius megalanthus, tá? Nós vamos ali coletar nosso cavaleiro, que é, vamos coletar uma porção, um pedacinho da pitaia paloura para a gente enxertar aqui. Então pessoal, essa é uma pitaia da variedade paloura, é uma das variedades da espécie Selenicerius megalanthus. E observe o seguinte, ela não se desenvolveu muito bem. Essa pitaia ela foi plantada, a gente comprou na internet uma muda, plantamos diretamente no solo, ela se desenvolveu, está compridinha aqui, cresceu bastante, mas não é uma planta que se desenvolveu de uma forma muito exuberante. E a informação que a gente tem é que essa pitaia vai muito melhor quando enxertada, tá? É um caso clássico em que ela se desenvolve melhor quando enxertada sob uma outra espécie do que de plantada aí de pé franco, tá? Então essa é mais uma razão para a gente fazer enxerto dela. Então vamos tentar transplantá-la para lá, ou seja, vamos tentar arranjar um pedacinho aqui e plantar, fazer um enxerto lá. É uma primeira experiência que nós estamos fazendo e a gente passa depois para vocês. Então nós vamos tentar aqui um enxerto usando uma ponteira e uma parte mais basal da planta. Nós vamos tentar fazer aqui um enxerto do tipo cunha. Há vários tipos de enxertos possíveis na pitaia, mas nós vamos seguir aqui a orientação que a gente obteve no canal do Betinho Pitaias. Segundo ele, as variedades da espécie megalanthus, elas se adaptam muito bem a esse enxerto. Então, como é o caso da paloura, nós vamos tentar fazer então um enxerto tipo cunha. A gente começa extraindo uma pequena porção da pitaia que vai servir de cavalo e vamos fazer aqui um corte para que a cunha da pitaia paloura do Equador se encaixe. E na pitaia paloura nós temos que fazer uma cunha. Já cortamos aqui. E agora vamos encaixar essa cunha no cavalo.
E vamos então utilizar aqui uma fita adesiva para segurar esse cavaleiro. Vamos fazer também nessa outra. Essa aqui nós vamos tentar fazer utilizando uma ponteira. Vamos fazer o mesmo procedimento. Então agora a gente vai dar uma amarrada nesses cladóides, esses cladóides enxertados, porque nós estamos numa região que venta muito. E aí a gente vai tentar colar eles bem no tronco da moringa para eles ficarem mais firmes. Então, pessoal, essa é a nossa experiência de enxertia da pitaia paloura do Equador. E vamos ver se dá certo e depois a gente traz o resultado para vocês. Então, pessoal, retornando aqui a nossa enxertia,
cerca de 1 mês e meio depois, o que a gente constata é que essa operação foi um sucesso. Vejam que o brotinho já está saindo. Eu confesso que eu estou com um pouco de medo de tirar essa fita. Vou deixá-la aí mais uns dias, talvez por falta de experiência, né? Mas realmente a gente fica com medo de danificar o enxerto, mas aparentemente já houve aqui uma solda, né, do material enxertado do cavaleiro com o cavalo. E aí a gente observa que tanto o enxerto que foi feito com a parte mais velha do cladódio, né, a parte que estava mais no meio ou na base do cladódio, quanto o enxerto que foi feito com a ponteira, ambos pegaram de forma magnífica. Então a gente pôde constatar aqui na prática que mesmo que a gente não tivesse nenhuma experiência prévia, a enxertia de pitaia é uma operação relativamente simples, né? E com grande chance de sucesso. Além disso, obviamente, a gente tem que ressaltar que nós fizemos aquele tipo de enxerto que é mais conveniente para essa espécie, né? As variedades da espécie Megalanthus, que é o enxerto tipo cunha. Então aqui nessa pequena experiência a gente pôde comprovar que esse enxerto realmente tem um bom índice de pegamento, quer dizer, 100% na nossa pequena experiência, né? De 2 enxertos apenas. Vamos ressaltar aqui, é preciso que a gente diga também que a gente cometeu um pequeno erro. Quando a gente decidiu mudar a copa dessa planta, trocando uma pitaia branca comum, não é, por uma pitaia paloura do Equador, a gente cometeu o erro de cortar a pitaia branca, né, que serviu de cavaleiro. Cortamos ela muito baixa, a gente deveria ter aproveitado que ela já estava mais alta, aí ter feito o enxerto cá em cima, mais próximo então do pneu, né, que servirá de suporte para essa planta, tá? Mas isso se deveu a alguma inexperiência, mas também a todo o trabalho que a gente teve aí de readaptar essa moringa para essa nova realidade. Então esse erro aí serviu de aprendizado para a gente, mas a gente está alertando para aqueles que nos veem, né, não cometam o mesmo equívoco. Então se é para fazer uma mudança de copa, é importante aproveitar todo o crescimento que aquela planta que já está enraizada, que vai servir de cavalo, todo o crescimento que ela já tinha, é importante aproveitar porque a gente ganha tempo. Beleza? Uma coisa importante que a gente vai ver aqui agora é que a gente vai tentar, com essa experiência de paloura do Equador enxertada, nós vamos tentar aqui ver se o desenvolvimento dela sob enxertia é melhor do que o desenvolvimento da paloura cultivada com plantio em pé franco, ou seja, plantando diretamente o cladódio da paloura no solo. Nós já temos uma paloura crescendo com essa experiência de plantio diretamente no solo do cladódio, e nós vamos comparar aqui com o crescimento dessa paloura sob enxertia na pitaia branca comum. Tá? É importante porque nós já constatamos que há uma polêmica aí. Há produtores experientes de pitaia que alegam que ela não produz ou não se desenvolve bem sem que se faça uma enxertia numa planta, num cavalo com um sistema radicular mais desenvolvido, sistema radicular mais vigoroso do que o dela. Mas por outro lado, também há cultivadores de pitaia, produtores aí já com anos de experiência que alegam exatamente o contrário, que na região deles a pitaia não se adaptou bem ao sistema de enxertia. Então a gente está aqui no norte do Rio de Janeiro, clima bastante quente, com uma altitude próxima do nível do mar, e a gente vai testar aqui se, no caso da paloura do Equador, o melhor sistema
o plantio em pé franco ou o sistema de enxertia. Tá? Então nós vamos acompanhar todo o desenvolvimento dessa planta e ver como é que ela vai se desenvolver, frutificar, para a gente comparar com seu desenvolvimento no plantio de pé franco. Beleza? Então é isso, pessoal. Até mais.